R$ 200 ou sua lata velha vai para o pátio, sorria o policial, batendo o cacetete. Ele não notou que o telefone nas mãos da motorista transmitia cada palavra ao vivo para a corregedoria. O suor escorria pela testa dela, mas o dedo não tremia sobre o botão de enviar. Se você quer saber como uma mulher comum derrubou um sistema inteiro, fique comigo até o final. Clara sentia o calor do sol do meio-dia queimar seu pescoço através da janela aberta do carro antigo. O motor do veículo fazia um barulho estranho, como se estivesse prestes a desistir a qualquer momento. Ela sabia que não tinha R$ 200 na carteira, apenas o suficiente para comprar pão e leite para seus filhos. O policial, Bruno, olhava para ela com um desprezo que fazia seu estômago revirar. Ele era alto, com um uniforme impecável que contrastava com a poeira da estrada. "Por que você está me olhando assim?" perguntou Bruno, inclinando-se para a janela. Clara engoliu em seco, tentando manter a voz firme. "Eu só quero ir para casa, senhor", disse ela, apontando para o documento no painel. Bruno riu, um som seco e sem humor. "Isso não é documento. Isso é um convite para problemas", respondeu ele, batendo o cacetete na porta do carro novamente. O som metálico ecoou como um tiro no silêncio da estrada deserta. Outros motoristas passavam lentamente, olhando pela janela com curiosidade e medo. Ninguém parava, ninguém oferecia ajuda. Eles sabiam o que acontecia com quem se metia contra a polícia naquela região. Clara apertou o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela pensou em seus filhos esperando por ela em casa, com fome e medo. O que aconteceria se ela fosse presa? Quem cuidaria deles? A míslia fez sentir um nó na garganta, mas ela não podia chorar agora. Bruno se afastou do carro e começou a caminhar ao redor dele, inspecionando cada detalhe como um abutre. Ele parou na traseira e chutou o pneu, fazendo o carro balançar. "Esse carro é um perigo público", disse ele em voz alta, para que todos ouvissem. "Deveria ser apreendido imediatamente." O coração de Clara disparou no peito. Ela sabia que não podia perder o carro. Era seu único meio de levar os filhos à escola e ao médico. "Por favor, senhor", implorou ela, a voz falhando. "Eu preciso desse carro." Bruno voltou para a janela e sorriu, mostrando dentes amarelados. "Tudo tem um preço", disse ele, estendendo a mão. "Ou você paga agora, ou eu chamo o guincho." A ameaça pairava no ar, pesada e real. Clara olhou para o telefone em seu colo, a tela ainda transmitindo tudo. Ela precisava ganhar tempo, apenas mais alguns minutos. E se o sinal caísse agora? E se a transmissão fosse interrompida antes que alguém visse? O medo a paralisou por um instante, mas ela forçou a mão a se mover. Ela deslizou o dedo pela tela, aumentando o volume da transmissão. Bruno não percebeu, ocupado demais em intimidá-la. Ele começou a listar supostas infrações, cada uma mais absurda que a outra. Luz do freio queimada, pneu careca, documento vencido. Mentiras descaradas ditas com a confiança de quem nunca é questionado. Clara ouvia cada palavra, gravando-as em sua memória e no servidor da corregedoria. O sol estava implacável, transformando o interior do carro em uma estufa. O cheiro de plástico quente e gasolina misturava-se ao suor de Clara. Ela sentia a respiração ficar curta, uma leve tontura começando a surgir. Bruno batia o cacetete no teto do carro, um ritmo irritante e ameaçador. "Você vai ficar aí o dia todo ou vai decidir logo?" perguntou ele, impaciente. Clara fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. Ela não tinha o dinheiro, mas tinha a verdade. E a verdade estava sendo transmitida ao vivo para centenas de pessoas. Bruno perdeu a paciência e abriu a porta do carro, puxando Clara pelo braço. "Saia do veículo agora", ordenou ele,
a voz grossa e autoritária. Clara foi arrastada para fora, seus pés tocando o asfalto quente. Ela tropeçou, mas conseguiu se manter em pé. Ao redor, alguns motoristas haviam parado, assistindo a cena em silêncio. Ninguém se movia, ninguém falava. O medo era contagioso, paralisando a multidão. Bruno empurrou Clara contra o carro, algemando suas mãos nas costas. "Isso é por desacato à autoridade", disse ele, apertando as algemas com força desnecessária. Clara gritou de dor, mas Bruno ignorou. Ele a empurrou para a viatura, jogando-a no banco de trás. A porta foi batida com violência, trancando-a dentro. Clara olhou pela janela gradeada, vendo Bruno conversar com outro policial. Eles riam, como se tivessem acabado de fazer uma piada. O mundo de Clara desabou naquele momento. Ela estava presa, sozinha e sem saber para onde estava sendo levada. O carro da polícia começou a se mover, afastando-se do local da blitz. Clara encostou a cabeça no banco, sentindo as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Ela pensou em seus filhos novamente, imaginando o medo deles quando ela não chegasse em casa. A transmissão ainda estava ativa. Ela esperava. Alguém tinha que ter visto. Alguém tinha que ter feito algo. Mas o silêncio dentro da viatura era absoluto. Apenas o som do motor e a respiração ofegante de Clara. Bruno olhou pelo retrovisor, sorrindo ao ver o desespero nos olhos dela. "Você acha que alguém vai te ajudar?" perguntou ele zombando. "Ninguém se importa com gente como você." Clara não respondeu, apenas fechou os olhos e rezou. Ela não sabia que, naquele exato momento, centenas de pessoas assistiam à transmissão. Ela não sabia que sua irmã, Helena, estava vendo tudo em seu escritório. Ela não sabia que a justiça estava a caminho, movida pela fúria de uma irmã protetora. A viatura acelerou, desaparecendo na poeira da estrada, levando Clara para um destino incerto. Mas a semente da revolução já havia sido plantada, e logo começaria a crescer. A viatura entrou no pátio da delegacia com um solavanco, parando bruscamente em frente à entrada lateral. Bruno abriu a porta e puxou Clara para fora, empurrando-a em direção às escadas. Ela tropeçou nos degraus, mas ele não deu tempo para ela se recuperar. "Vamos, move-se!" ordenou ele, dando um empurrão em suas costas. O corredor era escuro e cheirava a mofo e cigarro velho. Clara foi arrastada por vários policiais que olhavam com curiosidade, mas sem intervir. Ninguém questionava Bruno. Todos sabiam do seu poder naquela delegacia. Eles chegaram a uma cela no fundo do corredor, uma porta de ferro enferrujada. Bruno abriu a porta com um estrondo metálico e empurrou Clara para dentro. Ela caiu no chão frio de concreto, machucando o joelho. A porta foi fechada com um clangor final, trancando-a na escuridão. Bruno riu do lado de fora, dizendo que ela poderia ficar ali até aprender a respeitar a lei. Clara se levantou com dificuldade, apoiando-se na parede úmida. A cela estava vazia, exceto por um banco de cimento e um balde no canto. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo gotejar de um cano em algum lugar próximo. Clara sentou-se no banco, abraçando os joelhos. Ela tremia de frio e medo, apesar do calor do dia. "O que vai acontecer comigo?" pensou ela, a mente girando em 1000 direções. "Quanto tempo vou ficar aqui?" Ninguém sabia onde ela estava, exceto Bruno, e Bruno não tinha intenção de deixar ninguém saber. Ela olhou para as próprias mãos, ainda marcadas pela pressão das algemas. A pele estava vermelha e dolorida, um lembrete físico da violência que sofrera. Do lado de fora da cela, Bruno conversava com seus subordinados, Sérgio e Ricardo. Eles riam alto, comemorando a captura do dia. "Olha só, mais uma que aprendeu a lição", disse Sérgio, acendendo um cigarro. Bruno deu uma tragada profunda, soprando a fumaça para o teto. "Ela não vai falar com ninguém até amanhã", disse ele, confiante. "Até lá, já vamos ter resolvido o problema."
O problema para eles era apenas mais uma estatística, mais um caso arquivado sem investigação. Eles não sabiam que o verdadeiro problema estava apenas começando. Clara ouviu as risadas através das grades, cada uma como uma facada em seu coração. Ela se sentia invisível, descartável. Será que vou morrer aqui? Pensou ela, o pânico subindo pela garganta. Ninguém viria procurá-la, ninguém sabia que ela estava ali. Ela esperava que a transmissão tivesse funcionado. Mas e se ninguém tivesse visto? E se tivesse sido apenas um erro técnico? A dúvida a consumia, minando sua última esperança. Ela fechou os olhos, tentando acalmar a respiração ofegante. O tempo parecia ter parado dentro daquela cela. Cada minuto era uma eternidade de sofrimento. Clara pensou em seus filhos novamente, imaginando-os chorando por ela. A dor da separação era física, uma pressão no peito que a fazia falta de ar. Ela precisava sair dali, precisava voltar para casa. Mas como? As paredes de concreto eram grossas e impenetráveis. A porta de ferro era sólida e trancada. Ela estava completamente à mercê daqueles homens. Bruno voltou à cela e olhou através das grades, sorrindo com desprezo. "Dorme bem", disse ele, apagando a luz do corredor. A escuridão total caiu sobre Clara, envolvendo-a como um manto pesado. Ela ficou sozinha no escuro, ouvindo apenas sua própria respiração. As lágrimas voltaram a cair, silenciosas e quentes. Ela não sabia que, naquele momento, o telefone ainda estava transmitindo. A bateria estava fraca, mas o sinal ainda estava vivo. A luz vermelha de gravação piscava no escuro, um pequeno farol de esperança. A noite caiu sobre a cidade, trazendo consigo um silêncio enganoso. Dentro da delegacia, os policiais continuavam sua rotina, indiferentes ao sofrimento de Clara. Bruno foi para casa, confiando que ninguém jamais descobriria o que fizera. Sérgio e Ricardo ficaram de guarda, bebendo café e jogando cartas. Eles não percebiam as sombras se movendo do lado de fora do prédio. Não viam os carros pretos estacionados na rua com motores ligados. Não sabiam que a caçada havia começado. Clara, na cela, adormeceu de exaustão, sonhando com seus filhos. Ela não ouviu os passos silenciosos no corredor. Não ouviu as vozes sussurradas do lado de fora da delegacia. Não sabia que sua irmã estava chegando, trazendo consigo o peso da lei e da vingança. O destino de Bruno estava selado, embora ele ainda não soubesse. A roda da justiça começava a girar, lenta e implacável, e quando parasse, nada seria como antes. Amanhã traria revelações, mas a noite guardava os segredos mais sombrios. Enquanto isso, em um escritório blindado no centro da cidade, Helena olhava para a tela do computador com fúria contida. Ela era a chefe da corregedoria, a mulher responsável por investigar os policiais corruptos. E ali, na tela, estava a prova viva da corrupção, transmitida ao vivo por sua própria irmã. Helena não chorou, não gritou. Ela apenas respirou fundo e começou a agir. Seus dedos voaram sobre o teclado, acionando protocolos de emergência. Ela sabia exatamente o que fazer, sabia exatamente quem chamar. O escritório de Helena era frio e organizado, um reflexo de sua personalidade. Na parede, fotos de sua família, incluindo Clara e seus sobrinhos. Ela tocou a foto de Clara, sentindo uma pontada de dor no peito. "Ninguém toca na minha família", sussurrou ela, a voz baixa e perigosa. Helena pegou o telefone e ligou para o chefe de operações. "Quero uma equipe na delegacia 7 em 10 minutos", ordenou ela, sem saudações. "E quero o inspetor Bruno Valente preso assim que chegarem." Do outro lado da linha, a voz do chefe tremeu. "Sim, senhora, imediatamente." Helena desligou o telefone e começou a revisar o histórico de Bruno. Havia dezenas de denúncias arquivadas, todas ignoradas por falta de provas. Mas agora,
Ela tinha a prova. A transmissão ao vivo era irrefutável, cristalina. Helena salvou o arquivo em múltiplos servidores, garantindo que ninguém pudesse apagá-lo. Ela sabia que Bruno tinha amigos poderosos, pessoas que tentariam proteger ele. Mas ela não se importava. Ela iria derrubar todos eles, um por um, se necessário. A justiça não seria negociada. O telefone de Helena tocou novamente. Era o delegado da Delegacia 7, tentando acalmar os ânimos. Doutora Helena, começou ele, a voz nervosa. Houve um mal-entendido. A mulher foi detida por infrações de trânsito. Helena interrompeu, a voz cortante como uma lâmina. Mal-entendido? Você chama agressão e sequestro de mal-entendido? O delegado engoliu em seco, sem saber o que dizer. Eu vou pessoalmente resolver a situação, disse ele, tentando ganhar tempo. Não precisa, respondeu Helena. Minha equipe já está a caminho. E se você tentar impedir, será preso junto. Helena desligou e olhou para o relógio. Faltavam 5 minutos para a equipe chegar. Ela pegou sua arma e seu distintivo, colocando-os no coldre. Hoje vai ser um dia longo, pensou ela, ajustando o colete à prova de balas. Ela saiu do escritório, caminhando pelos corredores com passos firmes. Os funcionários se afastavam ao vê-la passar, sentindo a tensão no ar. Helena não era apenas uma chefe, era uma força da natureza. Quando ela decidia algo, nada a parava. E hoje, ela havia decidido destruir a impunidade. No elevador, Helena revisou mentalmente o plano. Ela não queria apenas prender Bruno, queria expor todo o esquema. Havia outros policiais envolvidos, outros casos semelhantes. Ela usaria o caso de Clara para abrir uma investigação geral. A dor de sua irmã não seria em vão. Seria o catalisador para uma mudança real. O elevador chegou ao térreo e as portas se abriram. Helena saiu, entrando em seu carro blindado. O motor rugiu e o carro disparou pelas ruas da cidade, em direção à delegacia. O trânsito parecia se abrir para ela, como se a cidade soubesse o que estava por vir. Helena dirigia com precisão, suas mãos firmes no volante. Ela pensava em Clara, imaginando o medo que ela estava sentindo. A ideia a enfurecia, mas ela usava a raiva como combustível. Chegaremos a tempo, prometeu ela, acelerando o carro. A delegacia estava à vista, um prédio cinzento e decadente. Helena estacionou o carro e saltou, seguida por sua equipe. Eles caminharam em direção à entrada, prontos para a confrontação. Dentro da delegacia, o clima mudou instantaneamente. Os policiais perceberam a chegada de Helena e entraram em pânico. Alguns tentaram esconder documentos, outros desligaram computadores. Mas era tarde demais. Helena entrou no saguão, sua presença dominando o espaço. Onde está o inspetor Bruno Valente? Perguntou ela, a voz ecoando pelas paredes. Ninguém respondeu. Todos olhavam para o chão. Helena apontou para 2 agentes. Procurem em todas as celas. Agora. Os agentes correram para o fundo do prédio, enquanto Helena permanecia no saguão. Ela olhava para cada policial, memorizando seus rostos. Todos seriam investigados, todos seriam questionados. O medo era palpável, espesso no ar. Helena sabia que estava vencendo, mas a batalha real estava apenas começando. Ela precisava de Clara, precisava vê-la com seus próprios olhos. Só assim, acreditaria que ela estava segura. Os minutos pareciam horas, cada segundo uma tortura. Mas Helena não se moveu, permaneceu firme como uma rocha. Os agentes voltaram, pálidos e tremendo. Doutora, ela está na cela 3, está viva, mas precisa de atendimento médico. Helena não esperou, correu em direção às celas. Seu coração batia forte no peito, uma mistura de alívio e fúria. Ela chegou à cela e viu Clara através das grades. Sua irmã estava encolhida no canto, fraca e assustada. Helena sentiu as lágrimas finalmente caírem, mas não de tristeza, de raiva,
Ela abriu a porta e entrou, abraçando Clara com força. "Estou aqui, irmã. Estou aqui", sussurrou Helena, acariciando o cabelo de Clara. Clara chorou em seus braços, liberando todo o medo acumulado. Elas ficaram assim por um longo momento, duas irmãs reunidas na escuridão. Helena se levantou, ajudando Clara a ficar de pé. "Vamos para casa", disse ela, a voz firme. "Mas antes, temos um trabalho a fazer." Clara assentiu, limpando as lágrimas do rosto. Ela não era mais a vítima, era a testemunha-chave. E juntas, elas garantiriam que Bruno pagasse por cada segundo de sofrimento. Helena saiu da cela com Clara, caminhando de volta ao saguão. Os policiais se afastaram, abrindo caminho para elas. Ninguém ousava olhar nos olhos de Helena. Ela parou no centro do saguão e olhou para todos. "Isto acaba hoje", disse ela, a voz alta e clara. "Ninguém está acima da lei, nem mesmo vocês." Ela fez um sinal para sua equipe, que começou a prender os policiais envolvidos. Bruno foi trazido algemado, o rosto pálido e suado. Ele olhou para Helena, implorando com os olhos, mas ela não teve piedade. "Levem-no", ordenou Helena, virando as costas. Ela pegou Clara pela mão e saiu da delegacia. O ar fresco da noite as envolveu, um contraste com o cheiro de mofo de dentro. Clara respirou fundo, sentindo-se livre pela primeira vez em horas. Helena abriu a porta do carro e ajudou Clara a entrar. Elas dirigiram em silêncio, cada uma perdida em seus pensamentos. A justiça havia sido feita, mas as cicatrizes permaneceriam. Helena olhou para Clara, prometendo silenciosamente que nunca mais deixaria isso acontecer. O carro parou em frente à casa de Clara, onde seus filhos esperavam na porta. Eles correram para abraçar a mãe, chorando de alegria. Clara os apertou contra o peito, sentindo o calor de seus corpos. Helena observou a cena, um sorriso triste nos lábios. Ela sabia que o trabalho estava longe de terminar. Havia outros Brunos por aí, outros sistemas corruptos. Mas hoje, elas haviam vencido uma batalha, e isso era um começo. Helena se despediu e entrou no carro, voltando para a guerra. A guerra pela justiça, pela verdade e pela dignidade. E ela não pararia até vencer. A cela era um cubículo de concreto úmido e escuro, onde o ar parecia pesar como chumbo sobre os pulmões de Clara. O único mobiliário era um banco de cimento frio encostado na parede, manchado por anos de uso negligente. O cheiro de mofo misturava-se ao odor de desinfetante barato, criando uma atmosfera opressiva que dificultava a respiração. Clara abraçava os próprios joelhos, tentando conservar o calor do corpo que desaparecia rapidamente. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo gotejar rítmico de um cano em algum lugar invisível. Cada gota ecoava como um martelo batendo em sua mente cansada. Ela tentava contar os segundos, mas o tempo parecia ter parado naquela prisão improvisada. Será que alguém lá fora sabia onde ela estava? A dúvida era uma faca girando em seu peito. A asma, sua companheira silenciosa desde a infância, começava a despertar com a poeira do ambiente. Um chiado sutil escapava de seu peito a cada inspiração forçada. Ela levou a mão ao pescoço, sentindo a pele úmida e fria sob os dedos trêmulos. A bombinha de inalador estava na bolsa, no banco do passageiro do carro apreendido. A lembrança do objeto salvador, acessível e inalcançável ao mesmo tempo, era uma tortura psicológica. Clara fechou os olhos, tentando visualizar o rosto dos filhos para se acalmar. Mas a imagem deles, chorando, só aumentava sua ansiedade. O ar estava ficando rarefeito, denso como algodão molhado.
Ela precisava sair dali, antes que seu corpo desistisse. Do lado de fora das grades, passos pesados ecoavam no corredor mal iluminado. Clara levantou a cabeça rapidamente, esperança brilhando por um instante em seus olhos cansados. Era o policial Sérgio, que passou pela cela sem sequer olhar para dentro. Ele assobiava uma tuneada despreocupada, ignorando os sons fracos de sofrimento que vinham do interior. Clara bateu levemente na grade, chamando por ajuda com a voz rouca. Por favor, preciso de um médico, sussurrou ela, quase sem ar. Sérgio parou, virou-se lentamente e sorriu com desdém. Achou que aqui é hospital, dona? Aqui é cadeia, engole o choro. A frieza na voz do homem foi como um balde de água gelada em sua alma. Clara recuou para o canto mais escuro da cela, sentindo-se invisível e descartável. Ela não era mais uma cidadã, era apenas um número para aqueles homens. O desespero começava a corroer sua compostura, lágrima após lágrima. Ela pensou em Helena, sua irmã mais velha, que sempre a protegera de tudo. Onde estaria Helena agora? Será que estava segura? A preocupação com a irmã era maior que o medo por si mesma. Clara sabia que Helena trabalhava em um cargo importante, mas não sabia o quanto. Se Helena soubesse, viria como um furacão. Mas e se não soubesse? O tempo arrastava-se de forma diferente dentro daquele cubículo de concreto. Para Clara, cada minuto era uma pequena eternidade de sofrimento físico e mental. Ela tentava controlar a respiração, puxando o ar devagar para não desencadear uma crise. Lembre-se do cheiro do mar, dizia a voz de sua mãe em sua memória. Foque em algo bom. Mas a mente de Clara estava nublada pelo pânico e pela falta de oxigênio. Seus olhos se arregalaram, procurando luz em meio à escuridão total. Não consigo respirar, pensou ela, o pânico subindo pela garganta como ácido. Eles vão me deixar morrer aqui sozinha? Bruno observava tudo através de uma pequena janela na porta, divertindo-se com o sofrimento alheio. Ele tomava um café quente, sentindo o poder escorrer pelas mãos como líquido dourado. Para ele, Clara não era um ser humano, era um objeto de seu controle sádico. Ele anotava algo em um bloco, provavelmente inventando mais uma infração para o relatório. A caneta riscava o papel com força, cada traço uma sentença de injustiça. Ele não sabia que cada movimento seu estava sendo registrado por câmeras de segurança externas. Ele não sabia que o silêncio daquela delegacia era calma antes da tempestade. A arrogância o cegava para a realidade iminente. A noite caiu completamente sobre a cidade, trazendo consigo um manto de estrelas indiferentes. Dentro da delegacia, as luzes fluorescentes zumbiam como insetos irritados. Clara adormeceu por alguns minutos, exausta demais para manter os olhos abertos. Sonhou que estava correndo em um campo aberto, sem paredes, sem grades. Acordou sobressaltada com o barulho de uma porta batendo longe no corredor. O coração disparou novamente, a dor no peito aumentando. Ela se levantou com dificuldade, as pernas trêmulas como gelatina. Precisava ficar de pé, precisava mostrar que ainda estava viva. A dignidade era a única coisa que não podiam tirar dela. Sérgio e Ricardo riam em uma sala próxima, comemorando a captura do dia com sanduíches gordurosos. Eles falavam alto, sem se importar com quem pudesse ouvir. Olha só, mais uma que aprendeu a lição, disse Sérgio, limpando a boca com as costas da mão. Bruno deu uma tragada profunda no cigarro, soprando a fumaça para o teto. Ela não vai falar com ninguém até amanhã, disse ele, confiante em sua impunidade. Até lá, já vamos ter resolvido o problema. O problema, para eles, era apenas mais uma estatística, mais um caso arquivado sem investigação. Eles não sabiam que o verdadeiro problema estava apenas começando a se formar nas sombras. Clara ouviu as risadas através das grades, cada uma como uma facada em seu coração ferido.
Ela se sentia pequena, insignificante diante daquela máquina de opressão. Será que vou ver meus filhos novamente? Pensou ela, o medo paralisando seus membros. Ninguém viria procurá-la. Ninguém sabia que ela estava naquela cela específica. A transmissão do celular, ela esperava que tivesse funcionado antes da bateria acabar. Mas e se ninguém tivesse visto? E se tivesse sido apenas um erro técnico do sistema? A dúvida a consumia, minando sua última esperança de resgate. Ela fechou os olhos, tentando acalmar a respiração ofegante e dolorosa. O corredor da delegacia estava vazio, mas as paredes pareciam ter ouvidos. Havia um policial mais jovem, Lucas, que observava a cena de longe com desconforto. Ele viu Clara ser arrastada, viu o tapa, viu o desprezo nos olhos de Bruno. Ele sabia que aquilo estava errado, mas o medo o mantinha em silêncio. Lucas trabalhava ali há 10 anos e sabia como o sistema protegia os seus. Denunciar poderia significar perder o emprego, ou pior. Mas a imagem da mulher chorando na cela não saía de sua cabeça. Ele olhou para o computador, onde uma notificação piscava suavemente. Algo estava chegando, algo que poderia mudar tudo. A tensão no ar era palpável, como eletricidade estática antes de um raio. Lucas clicou no link que acabara de chegar em um grupo interno de mensagens. Era o vídeo da abordagem, enviado por um ativista que estava na rua. Ele assistiu em silêncio, o rosto ficando pálido a cada segundo. Viu a arrogância de Bruno, a humilhação de Clara, a violência desnecessária. Suas mãos começaram a suar frio sobre o teclado do computador. Ele conhecia a irmã de Clara, sabia quem era Helena Andrade. Ele sabia que aquilo não era apenas um abuso, era uma declaração de guerra. O celular tremia em sua mão, a decisão pesando como chumbo. Lucas olhou para a porta da sala de Bruno, fechada e trancada. Ele sabia que se enviasse aquele vídeo para a corregedoria, não haveria volta. Sua carreira estaria em risco, seus amigos se tornariam inimigos. Mas a justiça era uma balança que não podia ser ignorada para sempre. Ele respirou fundo, o ar entrando com dificuldade em seus próprios pulmões nervosos. Clicou no botão de encaminhar, selecionando o contato direto de Helena. O som do envio foi como um tiro no silêncio da sala. Agora não havia mais como desfazer. A semente da revolução havia sido plantada dentro do próprio inimigo. O vídeo começou a circular rapidamente entre os policiais honestos do turno da noite. Mensagens sussurradas, trocadas em cantos escuros do corredor. — Você viu o que o Bruno fez? Perguntou um sargento para outro, a voz baixa. — Vi, respondeu o outro, evitando o olhar do colega. — Isso vai dar ruim. A tensão crescia silenciosamente, como água subindo em um barco furado. Bruno permanecia alheio, acreditando que seu poder era absoluto e intocável dentro daquela instituição. Ele caminhava pelos corredores com a confiança de um rei em seu castelo decadente. Mas as paredes começavam a rachar, e ele não ouvia o som da estrutura cedendo. Lucas saiu da sala e caminhou em direção ao escritório principal, o coração batendo descontrolado. Ele precisava avisar alguém, precisava garantir que a prova não sumisse. Os passos ecoavam no piso de cerâmica, cada um soando como um trovão. Ele passou pela cela de Clara e ouviu o chiado fraco de sua respiração. Parou por um segundo, olhando através das grades com pena e impotência. — Aguente firme, sussurrou ele, quase inaudível. A ajuda está a caminho. Clara não ouviu, mas algo dentro dela pareceu responder ao chamado. A esperança é teimosa, mesmo quando tudo diz para desistir. Enquanto isso, em um escritório blindado no centro da cidade, Helena olhava para o celular que vibrava incessantemente. A notificação de Lucas aparecia na tela, acompanhada do arquivo de vídeo.
Ela não chorou, não gritou. Ela apenas respirou fundo e começou a agir com a precisão de um cirurgião. Seus dedos voaram sobre o teclado, acionando protocolos de emergência secretos. Ela sabia exatamente o que fazer, sabia exatamente quem chamar para não vazar a operação. O escritório de Helena era frio e organizado, um reflexo de sua personalidade de aço. Na parede, fotos de sua família, incluindo Clara e seus sobrinhos, sorriam inocentemente. Helena tocou a foto de Clara, sentindo uma pontada de dor no peito que a fez cerrar os punhos. "Ninguém toca na minha família", sussurrou ela, a voz baixa e perigosa como uma lâmina. Helena pegou o telefone e ligou para o chefe de operações táticas. "Quero uma equipe na Delegacia 7 em 10 minutos", ordenou ela, sem saudações formais. "E quero o inspetor Bruno Valente preso assim que chegarem, mas sem alarde." Do outro lado da linha, a voz do chefe tremeu ligeiramente. "Sim, senhora, imediatamente." Helena desligou e começou a revisar o histórico de Bruno novamente. Havia dezenas de denúncias arquivadas, todas ignoradas por falta de provas anteriores. Mas agora, ela tinha a prova cristalina e inegável. Helena salvou o arquivo em múltiplos servidores, garantindo que ninguém pudesse apagá-lo. Ela sabia que Bruno tinha amigos poderosos, pessoas que tentariam proteger ele a qualquer custo. Mas ela não se importava com as consequências políticas. Ela iria derrubar todos eles, um por um, se necessário para proteger a irmã. A justiça não seria negociada, não naquela noite. O telefone de Helena tocou novamente. Era o delegado da Delegacia 7, tentando acalmar os ânimos antes da chegada dela. "Doutora Helena", começou ele, a voz nervosa e suada. "Houve um mal-entendido. A mulher foi detida por infrações de trânsito comuns." Helena interrompeu, a voz cortante como uma lâmina afiada. "Mal-entendido? Você chama a agressão e sequestro de mal-entendido?" O delegado engoliu em seco, sem saber o que dizer para se salvar. "Eu vou pessoalmente resolver a situação", disse ele, tentando ganhar tempo precioso. "Não precisa", respondeu Helena, já colocando o colete à prova de balas. "Minha equipe já está a caminho. E se você tentar impedir, será preso junto por obstrução de justiça." Helena desligou e olhou para o relógio na parede. Faltavam 5 minutos para a equipe chegar ao local. Ela pegou sua arma e seu distintivo, colocando-os no coldre com movimentos fluidos. "Hoje vai ser um dia longo", pensou ela, ajustando o equipamento com precisão militar. Ela saiu do escritório, caminhando pelos corredores com passos firmes e decididos. Os funcionários se afastavam ao vê-la passar, sentindo a tensão no ar espesso. Helena não era apenas uma chefe, era uma força da natureza quando provocada. Quando ela decidia algo, nada a parava, nenhum obstáculo burocrático. E hoje, ela havia decidido destruir a impunidade que protegia Bruno. No elevador, Helena revisou mentalmente o plano de ação detalhado. Ela não queria apenas prender Bruno, queria expor todo o esquema de corrupção. Havia outros policiais envolvidos, outros casos semelhantes arquivados injustamente. Ela usaria o caso de Clara para abrir uma investigação geral e profunda. A dor de sua irmã não seria em vão, seria o catalisador para uma mudança real. O elevador chegou ao térreo e as portas se abriram com um sinal suave. Helena saiu, entrando em seu carro blindado preto, sem identificação. O motor rugiu e o carro disparou pelas ruas da cidade, em direção à delegacia. O trânsito parecia se abrir para ela, como se a cidade soubesse o que estava por vir. Helena dirigia com precisão, suas mãos firmes no volante de couro. Ela pensava em Clara, imaginando o medo que ela estava sentindo naquele momento exato. A ideia a enfurecia, mas ela usava a raiva como combustível para a ação.
Chegaremos a tempo, prometeu ela, acelerando o carro além do limite seguro. A delegacia estava à vista, um prédio cinzento e decadente na periferia. Helena estacionou o carro a uma quadra de distância para não alertar os guardas. Ela saltou, seguida por sua equipe de agentes da corregedoria. Eles caminharam em direção à entrada lateral, prontos para a confrontação silenciosa. Dentro da delegacia, o clima mudou instantaneamente com a chegada dos veículos externos. Os policiais perceberam a movimentação e entraram em pânico contido. Alguns tentaram esconder documentos, outros desligaram computadores rapidamente. Mas era tarde demais. A rede já estava fechada sobre eles. Helena entrou no saguão pelos fundos, sua presença dominando o espaço sem dizer uma palavra. "Onde está o inspetor Bruno Valente?" perguntou ela, a voz ecoando pelas paredes frias. Ninguém respondeu imediatamente. Todos olhavam para o chão com medo. Helena apontou para 2 agentes de confiança. "Procurem em todas as celas, agora. Não deixem ninguém sair." Os agentes correram para o fundo do prédio, enquanto Helena permanecia no saguão estrategicamente. Ela olhava para cada policial, memorizando seus rostos para futuras investigações. Todos seriam investigados, todos seriam questionados sobre suas ações naquela noite. O medo era palpável, espesso no ar como fumaça de cigarro. Helena sabia que estava vencendo, mas a batalha real estava apenas começando nos bastidores. Ela precisava de Clara, precisava vê-la com seus próprios olhos antes de agir. Só assim acreditaria que ela estava segura e viva. Os minutos pareciam horas, cada segundo uma tortura para sua ansiedade. Os agentes voltaram, pálidos e tremendo levemente. "Doutora, ela está na cela 3, está viva, mas precisa de atendimento médico urgente." Helena não esperou. Correu em direção às celas com passos rápidos. Seu coração batia forte no peito, uma mistura de alívio e fúria contida. Ela chegou à cela e viu Clara através das grades de ferro enferrujado. Sua irmã estava encolhida no canto, fraca e assustada, respirando com dificuldade. Helena sentiu as lágrimas finalmente caírem, mas não de tristeza, e sim de raiva pura. Ela abriu a porta e entrou, abraçando Clara com força protetora. "Estou aqui, irmã, estou aqui", sussurrou Helena, acariciando o cabelo de Clara com ternura. Clara chorou em seus braços, liberando todo o medo acumulado durante horas. Elas ficaram assim por um longo momento, 2 irmãs reunidas na escuridão da cela. Helena se levantou, ajudando Clara a ficar de pé com cuidado. "Vamos para casa", disse ela, a voz firme e decidida. "Mas antes, temos um trabalho a fazer aqui." Clara assentiu, limpando as lágrimas do rosto inchado. Ela não era mais a vítima, era a testemunha-chave do caso. E juntas, elas garantiriam que Bruno pagasse por cada segundo de sofrimento imposto. Helena saiu da cela com Clara, caminhando de volta ao saguão principal. Os policiais se afastaram, abrindo caminho para elas em silêncio respeitoso. Ninguém ousava olhar nos olhos de Helena, a chefe implacável. Ela parou no centro do saguão e olhou para todos os presentes. "Isto acaba hoje", disse ela, a voz alta e clara como um sino. "Ninguém está acima da lei, nem mesmo vocês." Ela fez um sinal para sua equipe, que começou a abordar os policiais envolvidos diretamente. Bruno foi trazido algemado de uma sala dos fundos, o rosto pálido e suado de medo. Ele olhou para Helena, implorando com os olhos arregalados. "Levem-no", ordenou Helena, virando as costas para não ver a súplica. Ela pegou Clara pela mão e saiu da delegacia para o ar da noite. O ar fresco as envolveu, um contraste brutal com o cheiro de mofo de dentro. Clara respirou fundo, sentindo-se livre pela primeira vez em horas intermináveis. Helena abriu a porta do carro e ajudou Clara a entrar no banco traseiro.
Elas dirigiram em silêncio, cada uma perdida em seus pensamentos profundos. A justiça havia sido feita, mas as cicatrizes permaneceriam para sempre. Helena olhou para Clara pelo retrovisor, prometendo silenciosamente que nunca mais deixaria isso acontecer. O carro parou em frente à casa de Clara, onde seus filhos esperavam na porta com vizinhos. Eles correram para abraçar a mãe, chorando de alegria e alívio. Clara os apertou contra o peito, sentindo o calor de seus corpos pequenos. Helena observou a cena, um sorriso triste nos lábios finos. Ela sabia que o trabalho estava longe de terminar completamente. Havia outros Brunos por aí, outros sistemas corruptos enraizados. Mas hoje, elas haviam vencido uma batalha importante. E isso era apenas o começo de uma guerra maior. Helena se despediu e entrou no carro, voltando para a guerra burocrática. A guerra pela justiça, pela verdade e pela dignidade perdida. Mas a história não terminava ali, nas lágrimas de um reencontro familiar. Nos bastidores, Bruno Valente não estava tão derrotado quanto parecia. Dentro da viatura que o levava para a sede da corregedoria, ele fez uma ligação discreta. Um advogado corrupto atendia do outro lado, prometendo soltura em horas. Bruno sorriu, a arrogância voltando aos poucos enquanto a viatura atravessava a cidade. Ele sabia de segredos que poderiam derrubar Helena se fosse pressionado. A prisão era apenas um inconveniente temporário em seu plano maior. Ele fechou os olhos, imaginando a vingança que traria contra as irmãs. Helena, em seu escritório, recebeu um relatório preliminar que a fez franzir a testa. Havia inconsistências nos arquivos de Bruno, como se algo tivesse sido apagado. Ela chamou Lucas, o escrivão que enviara o vídeo, para uma conversa privada. "Você tem certeza de que enviou tudo?" perguntou ela, a voz séria. Lucas hesitou, suando frio sob o olhar penetrante dela. "Havia mais um arquivo, doutora. Um áudio que eu não conseguia abrir." Helena estendeu a mão, exigindo o dispositivo imediatamente. "O que você não me mostrou, Lucas?" O jovem engoliu em seco, entregando o pendrive com mãos trêmulas. Helena inseriu o dispositivo em seu computador seguro, preparando-se para o pior. O arquivo era pesado, criptografado com uma senha complexa. Ela digitou o código que Lucas forneceu, esperando encontrar provas adicionais. Mas o que apareceu na tela não eram provas contra Bruno. Era uma lista. Uma lista de nomes de políticos e juízes envolvidos no esquema. E no topo da lista estava o nome de um superior direto de Helena. O sangue gelou em suas veias. O perigo agora era interno. Ela não estava apenas lutando contra policiais corruptos. Estava lutando contra o próprio sistema que a sustentava. Lucas olhou para a tela, percebendo a gravidade do que acabavam de descobrir. "Doutora, se isso vazar, não é só o Bruno que cai." Helena levantou a mão, silenciando-o com um gesto firme. "Eu sei", disse ela, a voz calma, mas carregada de tensão. "E é exatamente por isso que não podemos errar agora." Ela desligou o monitor, deixando a sala na penumbra repentina. O jogo havia mudado. As regras eram outras agora. Bruno era apenas um peão, e eles haviam capturado o rei sem perceber. Helena olhou para a janela, vendo as luzes da cidade piscarem como olhos observadores. Ela pegou o telefone, mas não discou nenhum número imediatamente. Precisava pensar. Precisava de um plano que não a colocasse na mira. Se ela agisse agora, seria acusada de conspiração antes de apresentar as provas. O superior na lista tinha poder para destituí-la em uma ligação. Helena respirou fundo, o ar parecendo faltar novamente como na cela de Clara. Ela não podia falhar, não agora que estava tão perto da verdade. "Lucas, vá para casa. Não fale com ninguém sobre isso." O escrivão assentiu, saindo da sala apressadamente. Helena ficou sozinha, com o peso da conspiração sobre seus ombros.
O telefone dela tocou, o nome do superior aparecendo na tela. Ela olhou para o aparelho, o coração disparando no peito. Atender significava entrar no jogo dele. Não atender significava declarar guerra abertamente. Ela deixou tocar até cair na caixa postal, decidindo ganhar tempo. Mas sabia que ele ligaria novamente e, na próxima vez, exigiria uma explicação. Helena abriu a gaveta da mesa, pegando uma arma reserva. Ela não sabia se precisaria usar, mas a precaução era vital. A noite estava apenas começando e as sombras estavam mais longas do que antes. Bruno, na cela da corregedoria, recebeu uma visita inesperada de um advogado particular. O homem sussurrou algo em seu ouvido que fez Bruno sorrir novamente. A confiança voltava aos seus olhos, a certeza de que estava protegido. Ele sabia que Helena tinha a lista, ou pelo menos suspeitava disso. O advogado saiu, deixando um pacote de cigarros sobre a mesa. Dentro do maço, um bilhete com um endereço e uma hora. Bruno escondeu o papel na manga, o plano de fuga tomando forma. Ele não ficaria ali por muito tempo, e quando saísse, seria para destruir evidências. Helena saiu do prédio da corregedoria, entrando em seu carro sem chamar atenção. Ela não foi para casa, dirigiu para um local seguro não registrado. Precisava analisar a lista com mais cuidado, longe de olhos curiosos. O caminho era escuro, poucas luzes na estrada deserta. Ela checava o retrovisor constantemente, procurando por carros que a seguissem. Um veículo preto apareceu atrás dela, mantendo a distância exata. Helena acelerou, o carro respondendo com potência. O veículo atrás também acelerou, fechando a distância perigosamente. Ela virou em uma rua lateral, tentando perder o perseguidor desconhecido. O carro preto fez a mesma curva, as luzes altas cegando-a pelo espelho. Helena travou o volante, preparando-se para uma manobra brusca. Não era mais uma investigação. Era uma caçada nas ruas da cidade. Quem estava atrás dela? Seriam homens do superior ou capangas de Bruno? Ela não sabia, mas a intenção era clara. Queriam o pendrive, queriam silenciar a única pessoa que sabia a verdade. Helena pisou no acelerador, o motor rugindo em protesto. A batalha pela justiça havia se tornado uma batalha pela sobrevivência física. O carro preto colou em sua traseira, tentando forçá-la para fora da pista. Helena mantinha o controle, os reflexos treinados em situações de emergência. Ela viu uma saída à direita, uma entrada estreita para um estacionamento antigo. Girou o volante, o carro derrapando antes de entrar no espaço escuro. O veículo preto passou direto, não vendo a manobra rápida. Helena desligou as luzes, ficando invisível na escuridão do concreto. Esperou, ouvindo o próprio coração bater forte nos ouvidos. Eles voltariam. Ela sabia que voltariam para procurar. Saiu do carro silenciosamente, escondendo-se atrás de uma coluna de sustentação. 2 homens desceram do veículo preto, armas em punho. Eles varriam o estacionamento com lanternas, procurando por qualquer movimento. Helena segurou a respiração, a mão no coldre da arma. Ela não queria atirar. Não queria tornar-se criminosa aos olhos deles. Mas, se fosse descoberta, não teria escolha. Um dos homens se aproximou de seu esconderijo, a luz da lanterna varrendo o chão. Helena fechou os olhos, preparando-se para o confronto inevitável. O feixe de luz passou por seus pés, indo em direção ao carro vazio. Eles acharam que ela havia fugido, voltando para o veículo para continuar a busca. Helena esperou até que as luzes traseiras desaparecessem na rua principal. Saiu do esconderijo, as pernas trêmulas pela adrenalina. Precisava chegar a um lugar onde pudesse transmitir a lista com segurança. Um jornal, uma emissora, algo que tornasse público antes que a apagassem. Pegou o celular, mas não havia sinal naquele subsolo antigo. Precisava subir. Precisava de conexão para salvar a própria vida e a verdade.
Caminhou em direção às escadas de emergência, os passos ecoando no silêncio. No topo do prédio, o sinal apareceu com uma barra fraca. Helena discou para um contato de confiança na imprensa. Preciso falar com o editor-chefe. É urgente. É sobre corrupção na segurança pública. Do outro lado, a voz sonolenta acordou com o tom de emergência. Doutora Helena, o que houve? Ela olhou para a cidade lá embaixo, as luzes parecendo estrelas distantes. Tenho provas de que o sistema está podre até a cabeça, e eles estão vindo me calar. Preciso que publique tudo se eu não ligar em 1 hora. Houve uma pausa, o peso da responsabilidade transferindo-se pela linha. Entendido. Vamos preparar a matéria. Fique segura, doutora. Helena desligou, sentindo um peso sair de seus ombros. Agora havia uma testemunha externa, algo que não podiam apagar facilmente. Mas o perigo ainda estava nas ruas, caçando-a como um animal. Desceu as escadas correndo. Precisava mudar de veículo novamente. Não podia usar o carro registrado em seu nome. Viu um táxi passando na rua principal e acenou freneticamente. O carro parou, o motorista olhando com desconfiança para a mulher ofegante. Para o centro, por favor, e rápido. O taxista assentiu, saindo em disparada. Helena olhou para trás, verificando se era seguida novamente. A rua estava vazia, mas a paranoia era uma companheira constante agora. O motorista ligou o rádio, uma notícia de última hora tocando. Investigação na Delegacia 7 resulta em prisões de policiais. Helena sorriu levemente. Pelo menos isso já era público. Mas a notícia seguinte fez seu sangue gelar novamente. Superior da Corregedoria nega envolvimento e promete limpeza interna. Eles estavam se movendo rápido para conter os danos. O táxi chegou ao centro, parando em frente a um hotel seguro. Helena pagou e entrou sem registrar o nome. Subiu para o quarto, trancando a porta com todas as travas. Sentou-se na cama, o pendrive queimando em seu bolso. Tinha a prova, tinha a mídia, mas tinha o sistema contra ela. Clara estava segura em casa, mas Helena estava na linha de fogo. A irmã mais velha assumira o risco para proteger a mais nova. E agora, sozinha em um quarto de hotel, esperava o amanhecer. O sol traria novas batalhas, mas a noite havia sido vencida por pouco. O telefone tocou no quarto. O número era restrito. Helena atendeu, a mão suando frio sobre o aparelho. "Quem é?" perguntou ela, a voz tensa. Uma voz distorcida respondeu do outro lado. "Você tem algo que não lhe pertence, doutora. Devolva e ninguém se machuca." Helena desligou sem responder, arrancando a linha do telefone da parede. Eles sabiam onde ela estava. O tempo estava acabando, a rede se fechando ao seu redor. Pegou o laptop, preparando o envio final dos arquivos criptografados. Se algo acontecesse com ela, a verdade viria à tona automaticamente. Enviou os dados para 3 servidores diferentes em países distintos. Agora era irreversível. A bomba estava armada e o timer iniciado. Deitou-se na cama, sem dormir, ouvindo cada barulho no corredor. Cada passo era uma ameaça potencial, cada sombra um inimigo. Amanhã chegaria em algumas horas, trazendo o caos político. Bruno seria apenas a ponta do iceberg, e ela havia decidido quebrar o gelo completamente. Fechou os olhos, imaginando o rosto de Clara segura com os filhos. Aquilo valia cada risco, cada segundo de terror vivido naquela noite. O jogo estava armado, e agora era esperar o primeiro movimento do adversário. Bruno foi algemado na frente de seus próprios subordinados, que se afastaram envergonhados e assustados com a rapidez dos acontecimentos. O metal frio das algemas fechou-se em seus pulsos com um estalo seco, que ecoou como um tiro no saguão silencioso. Ele gritou e implorou, mas sua voz não tinha mais poder contra a autoridade inquestionável de Helena. Os olhos dele,
antes cheios de arrogância e desprezo, agora transbordavam um pavor infantil e primitivo. Ele procurava ajuda entre os colegas, mas todos desviavam o olhar, enfeitados pela culpa ou pelo medo de serem os próximos. Helena não demonstrava satisfação, apenas um dever cumprido com frieza profissional. Clara foi libertada da cela, fraca, mas viva, e abraçou a irmã em um momento de catarse emocional profunda. O choro das duas mulheres misturava alívio, dor e uma justiça finalmente servida. A cena era poderosa. Duas irmãs unidas contra um sistema que tentou esmagá-las. A humilhação agora invertia de lado, recaindo sobre aqueles que abusaram do poder durante anos. Bruno foi empurrado para dentro da viatura da corregedoria, sem o respeito que ele exigia dos outros. Ele olhou para Clara uma última vez, tentando lançar uma maldição silenciosa com o olhar. Mas Clara não se encolheu. Ela sustentou o olhar dele com uma força nova. Ela não era mais a vítima indefesa da estrada. Era a sobrevivente que testemunhou a queda do opressor. Helena entrou no carro com a irmã, fechando a porta como quem fecha um capítulo sombrio. O motor ligou e elas se afastaram daquele prédio que cheirava a injustiça e mofo. Na rua, o ar parecia mais limpo, mais respirável para Clara. Ela encostou a cabeça no vidro da janela, sentindo a vibração do carro em movimento. A investigação se expandiu para além de Bruno, revelando uma rede de extorsão que envolvia outros oficiais corruptos. Helena não pouparia ninguém, demonstrando que a limpeza seria profunda e dolorosa para o sistema inteiro. Documentos foram apreendidos em gavetas trancadas e cofres secretos dentro da delegacia. Mais prisões foram realizadas nas semanas seguintes, criando um efeito dominó imparável. Cada nome descoberto na lista levava a outro, como um fio que puxava uma rede inteira de pesca. O silêncio dos policiais honestos foi quebrado, e muitos começaram a cooperar com medo de serem associados ao esquema. A cultura do medo dentro da corporação estava sendo substituída pela cultura da prestação de contas. Ninguém se sentia seguro agora, exceto aqueles que tinham as mãos limpas. Helena passava noites em claro analisando dados bancários e gravações telefônicas interceptadas legalmente. Ela descobriu que Bruno era apenas a ponta do iceberg de um esquema maior. Havia vereadores, empresários e até juízes que se beneficiavam dos serviços de policiais como ele. Esses homens não ficariam parados enquanto ela desmontava o esquema deles silenciosamente. A pressão política começou a surgir nos bastidores, com telefonemas anônimos ameaçando Helena. Mas ela estava preparada para a guerra que estava apenas começando nos corredores do poder. Cada ameaça era arquivada e usada como prova adicional de obstrução de justiça. Ela sabia que estava sozinha contra muitos, mas tinha a verdade como arma. A mídia pegou o caso e a história de Clara e Helena se tornou nacional, gerando debate público intenso. Repórteres acampavam em frente à casa de Clara, buscando um depoimento exclusivo da vítima. Helena deu uma coletiva de imprensa, falando não como chefe, mas como irmã que defende sua família. A pressão popular forçou mudanças imediatas nas políticas de segurança pública do Estado. Jornalistas investigativos começaram a cavar casos antigos semelhantes que foram arquivados injustamente. A voz das vítimas silenciosas finalmente ecoava através dos alto-falantes da nação inteira. O caso deixou de ser um incidente isolado para se tornar um símbolo de resistência civil. Helena sabia que precisava usar aquele momento para garantir mudanças estruturais reais. A coletiva aconteceu em frente à Secretaria de Segurança, sob o sol forte do meio-dia. Dezenas de microfones estavam apontados para Helena, capturando cada palavra que ela dizia.
Clara estava ao lado dela, vestida com simplicidade, mas com a cabeça erguida com dignidade. Helena começou falando sobre a dor de ver sua irmã tratada como criminosa sem motivo. Ela falou sobre o medo que muitas pessoas sentem ao ver uma viatura policial na rua. Ela prometeu que aquela dor não seria em vão para a sociedade. Anunciou a criação de uma comissão independente para revisar casos de abuso de autoridade. A população aplaudiu nas ruas, assistindo pela televisão em bares e casas. A mudança estava acontecendo diante dos olhos de todos, impulsionada pela coragem de duas mulheres. O julgamento de Bruno foi rápido devido às provas esmagadoras coletadas por Helena e sua equipe. O tribunal estava lotado de pessoas querendo ver a condenação do inspetor corrupto. Ele foi condenado a anos de prisão e perdeu todos os benefícios de sua pensão policial. A cena do tribunal mostrou a derrota final do homem que se achava acima da lei. Bruno chorou quando ouviu a sentença, percebendo que sua vida antiga havia acabado para sempre. Ele seria apenas mais um número no sistema prisional que um dia comandou com mão de ferro. Clara assistiu ao julgamento da galeria, sentindo um fechamento necessário em seu coração. Ela não sentia alegria com o sofrimento dele, apenas alívio de que a justiça prevaleceu. A família de Bruno tentou apelar para a comoção pública, mas não houve solidariedade para ele. A sociedade estava cansada de impunidade e queria ver exemplos sendo feitos. Os advogados de defesa tentaram alegar insanidade temporária, mas as provas de vídeo destruíram o argumento. Helena testemunhou com precisão cirúrgica, não deixando brechas para manipulação emocional. Ela apresentou a lista de nomes que encontrara, protegendo as fontes, mas expondo a estrutura. O juiz foi firme na sentença, citando a gravidade do abuso de poder estatal. Bruno foi levado para a prisão imediatamente, sem direito à liberdade provisória. O som das portas da cela se fechando para ele foi o mesmo som que Clara ouvira. Nos meses que se seguiram, a Operação Dignidade transformou a paisagem da segurança pública no Estado. Dezenas de policiais corruptos foram expulsos das fileiras com desonra e processos criminais. Novas políticas de treinamento focadas em direitos humanos e abordagem comunitária foram implementadas rigorosamente. Câmeras corporais se tornaram obrigatórias e um canal de denúncias independente foi criado. Vítimas que antes sofriam em silêncio, agora tinham voz e ouvido dentro do sistema. A mudança não foi total nem perfeita,